Bom dia. Oi, Oran, bom dia. Tudo bem? Não tá saindo som. Calma aí. Tá me ouvindo? Não, E agora? agora tô. Beleza. Tá baixo, mas tô. Peraí. Tenta falar alguma coisa. Bom dia. Tá indo agora? Tá melhor? Tá baixo, mas dá pra ouvir. E aí, pessoal, já pegaram para olhar o bloco? Ainda não. Vocês têm até semana que vem, né, para fazer, né? É até quarta? Não lembro o dia exato. A gente recebeu na terça, né? Geralmente é uma semana pra entregar. Tá. Espera mais 2 minutinhos, ver se chega alguém e a gente começa, tá bom? Tá. Eu vou tentar testar o fone de novo. Se vocês ouvirem minha voz, vocês falem, tá bom? Por favor. Oi. Tudo bem? Testando. Dá pra ouvir, só que tá bem baixo. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Estranho. E agora? Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou. Beleza. Tá. Vocês têm notícias do pessoal? Sabe se alguém mais deve vir? Falaram com eles ou não? Eu não falei com ninguém ainda hoje. Mas teve um pessoal que respondeu o fórum lá. Eu vi. Jasmin, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, vamos lá, senão a gente não vai conseguir fazer a aula andar. Eu não sei se vocês viram no planejamento, mas eu estou propondo uma metodologia um pouquinho diferente para a gente continuar tendo aulas, né? Para a gente não precisar depender tanto dos vídeos das aulas gravadas. E a minha ideia é que eu possa dar aula para vocês no Zoom, né, a partir de agora, e resolver exercícios e coisas assim aqui também. Antes eu estava deixando mais a aula para o vídeo e a resolução de exercícios para o Zoom. Aí eu vou tentar juntar tudo isso, né, fazer com que tudo isso aconteça no mesmo ambiente, né, que seria o Zoom, para que a gente consiga ter
uma linearidade melhor, né, na aula e até uma interação melhor também, beleza? Então, qual vai ser a minha proposta? Só um segundinho aqui. Qual vai ser a minha proposta? Vai ser de fazer as aulas aqui e como eu vou precisar fazer as aulas aqui, eu vou dar um tempo de aula um pouco maior do que o padrão que a gente estava estabelecendo antes, que era de 30 minutos em média. Então, a minha ideia, pelo menos nesse começo, é da gente fazer um encontro de 40 minutos e depois mais um encontro de uns 20 minutos, assim. A minha ideia é que depois a gente consiga fazer 2 encontros de 40 minutos, se possível, se a adaptação de vocês for legal, tá? Se a adaptação não for legal, se vocês preferirem a videoaula, vocês podem falar. Eu estou aberto a debates quanto a isso, né? O Lucas mesmo falou, ó, você que sabe, fica a seu cargo em relação a esse tipo de estratégia que você vai adotar. Então, eu gostaria muito de receber o feedback de vocês em relação a isso, tá? Até porque, assim, vamos lá. Vocês vão ter que assistir as aulas de uma forma ou de outra, seja pelo Zoom diretamente ou pelos vídeos que eu coloco no YouTube. Só que eu acho que a interação aqui ficaria melhor. Vocês podem me interromper se tiverem dúvidas e etc. Então, eu acho que seria uma estratégia interessante, pelo menos para a gente tentar. Tudo bem? Sim. Tá bom, então. Bom, hoje eu vou dar continuidade com vocês no módulo 8, no capítulo 5, que vai ser o módulo o capítulo que encerra, né, esse módulo, e ele vai falar sobre os aspectos mais primitivos, as características mais fundamentais das reações químicas. A gente já estudou um pouco das funções inorgânicas, que foram os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, são aí tema inclusive do bloco de vocês. E para a gente fechar essa discussão, a gente vai ver um pouco acerca das reações químicas. Só que eu já vou emendar, porque a gente está muito corrido esse bimestre. A prova deve ser ou na última semana do mês que vem, ou na primeira semana de julho, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem pouco tempo para a gente poder amarrar tudo que a gente tem planejado. Então, eu vou emendar e vou começar o módulo 9 também com vocês hoje, que vai ser o módulo de aspectos quantitativos das reações. Na prática, uma coisa dá sequência a outra. A gente vai fechar com o capítulo 5, que estuda aspectos qualitativos, ou seja, coisas que não envolvam cálculos nas reações. E depois a gente vai entrar na parte de cálculos nas reações, que vai ser quando a gente vai estudar quantidades de substâncias envolvidas numa reação química. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Estão vendo? Sim. Uhum. Beleza. Então, calma aí. Bom, vamos lá. E aí, para fechar essa discussão do capítulo 5 do módulo 8, a gente vai estudar um pouco acerca das transformações químicas, que nada mais são do que as reações químicas, o estudo das reações químicas. Quando uma transformação química ocorre, a gente vai observar, e isso vai ser ou visível ou não, depende, mas a gente vai observar que ocorrem mudanças no nosso sistema. Então, se eu tenho um frasquinho e eu coloco ali 2 substâncias que vão reagir, quando uma reação química se processa, as características do conteúdo daquele frasco vão ser alteradas. Às vezes, visualmente, a gente consegue perceber isso. Às vezes, a gente precisa de um experimento, digamos assim, de um método para caracterizar aquele sistema e a gente consiga perceber assim que houve uma reação química, né? Aí na química, isso não é nosso objetivo estudar, mas existem diversas técnicas para a gente observar se houve uma reação química. Mas, visualmente falando, e dentre outras propriedades mais acessíveis, como que a gente pode observar que uma reação acontece? Mudança de cor no nosso sistema. Então, imagina, se eu junto 2 líquidos que são incolores e eu produzo um líquido vermelho. Essa não é uma mudança de cor esperada, a princípio, né? Então, a gente pode inferir que aconteceu uma reação química. É certo que aconteceu? Não dá para dizer, mas a chance de ter acontecido é muito grande.
Eu vou ter uma variação na densidade, eu posso ter uma variação nos pontos de fusão e ebulição do meu sistema, né? Nesse caso aqui, eu estou colocando assim, ó, o sistema e o estado inicial do nosso sistema vai ter uma determinada característica, né? Ele vai apresentar determinadas propriedades, cor, densidade, ponto de fusão e ebulição. E quando uma reação química se processa, eu posso observar outra cor, outra densidade, outros pontos de fusão e ebulição e reticências, né? Existem muitas propriedades que a gente pode utilizar como parâmetros para saber se uma reação química aconteceu. Mas então, de maneira geral, o que a gente pode afirmar é que mudanças nas propriedades podem significar transformações ou, né, reações químicas, tanto faz o nome aí. E aí tem um exemplo que eu tirei do livro de vocês, que é dessa reação aqui, ó. Enxofre, né, reagindo com gás oxigênio, formando SO2. O estado inicial do nosso sistema é essa mistura de enxofre com oxigênio. E o estado final é o SO2 gasoso. Se a gente observar o estado inicial, a gente vai ver que ele possui certas características, certas propriedades que são intrínsecas a ele. Por exemplo, o enxofre ele tem uma certa temperatura de fusão, ele tem uma certa temperatura de ebulição e ele tem a sua própria densidade. São características do enxofre. O gás oxigênio também tem sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição e a sua densidade, próprias do oxigênio. O mesmo vale para o nosso estado final, que é o dióxido de enxofre. Ele tem uma temperatura de fusão, ebulição e uma densidade próprias. Então a gente percebe que o nosso sistema inicial é composto por essas características aqui, ó, né? Ele tem enxofre, gás, oxigênio, cada um com suas propriedades, e o nosso estado final vai ter uma substância que apresenta propriedades diferentes. De acordo com essa variação nessas propriedades, com essas variações nas propriedades, a gente pode inferir que uma reação química aconteceu. Tá? Bom, a gente vai poder classificar as reações quase sempre em 4 tipos, tá? Principalmente as reações que a gente chama de reações inorgânicas, que envolvem compostos inorgânicos que a gente já acabou de estudar. Essas 4 reações, essas 4 classificações para as reações, são chamadas de síntese, decomposição, que também é conhecida como análise, dupla troca e simples troca, que também é conhecida como deslocamento. Vamos ver como cada tipo de processo é caracterizado agora. Olha lá, uma síntese. A síntese é quando 2 ou mais substâncias produzem apenas uma substância, apenas uma. Então, eu posso ter uma quantidade grande de reagentes, no mínimo 2 reagentes, produzindo apenas um produto. Então, aquela reação que a gente viu, ela é uma reação de síntese, né? A reação do slide anterior. Eu tinha 2 substâncias, enxofre e oxigênio, como reagente, e eu produzi apenas uma como produto. Aqui eu tenho Na mais Cl2 produzindo 2 NaCl. Também é uma reação de síntese, 2 reagentes, um produto. Novamente, C2H4 mais H2 produzindo C2H6. 2 reagentes, um produto. Reação de síntese. Aqui, 3 reagentes, carbono, gás hidrogênio e gás oxigênio, produzindo C6H12O6. Apenas um produto que foi gerado a partir de 3 reagentes. Todos esses exemplos são exemplos de reações de síntese. 2 ou mais substâncias produzindo apenas uma. Tá? Tudo isso é síntese. O outro exemplo que a gente tem é de decomposição, que a gente também chama de análise. Né? É o contrário da síntese. É uma substância dando origem a 2 ou mais substâncias. Então, a decomposição ela vai sempre envolver apenas um reagente. Eu tenho aqui H2O2, produzindo água e gás oxigênio. Aqui a gente tem o carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio, mais dióxido de carbono. Uma substância dando origem a 2. É o contrário da síntese. Eu tenho um reagente produzindo 2 ou mais produtos. Tá, galera? Tudo isso está lá no livro de vocês também. Simples troca, que a gente também chama de deslocamento. Aqui a definição parece um pouco mais complexa, mas não. É uma substância simples reagindo com uma composta, produzindo uma nova substância simples e uma nova substância composta. Se vocês não se lembram, substância simples é substância que contém apenas um elemento químico. Substância composta tem 2 elementos químicos ou mais. Então aqui, ó, olhando o primeiro exemplo, eu tenho sódio
o sódio é uma substância simples, reage com uma substância composta, que é o cloreto de prata, produz uma nova substância composta, que é o cloreto de sódio, e uma nova substância simples, a prata. Simples composta. Pegaram? Meus reagentes, uma substância simples, uma substância composta. Produz uma substância simples, uma substância composta. Toda vez que a gente observar esse padrão, vai ser uma simples troca ou deslocamento. Aqui, mesma coisa, substância simples, reagindo com substância composta, produzindo substância composta e substância simples. Tá, pessoal? O gás hidrogênio é uma substância simples. Tá? Ele tem 2 átomos, mas são átomos iguais ligados. Então, é uma substância simples. Perceba uma coisa aqui, eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas a ordem na qual eu apresento as substâncias não faz diferença. Então, desde que, o seguinte, se eu tenho ferro como reagente, ele tem que estar antes da seta. Mas se eu botar ferro mais 2HCl, não faz diferença entre isso e 2HCl mais ferro, tá? Então, o que importa é que eu tenha nos reagentes uma simples e uma composta e nos produtos uma simples e uma composta para que eu caracterize isso como uma reação de simples troca. Tá? E a dupla troca vai ser quando eu tenho 2 substâncias compostas como reagentes formando 2 substâncias compostas como produtos. Tá? Não tem segredo aí. Então, olha só. Aqui eu vou ter um exemplo. Sulfato de sódio reagindo com cloreto de bário, formando sulfato de bário e cloreto de sódio. Percebam que são 2 sais e eles estão trocando. O cátion de um se liga com o ânion do outro, o ânion do outro se liga com o cátion do primeiro e eles fazem essa troca, essa permutação dos íons que compõem os sais. Quando essa permutação acontece, essa troca acontece, a gente diz que houve uma dupla troca, tá? Dupla troca. Aqui embaixo a mesma coisa, sulfeto de sódio reagindo com HCl, produzindo NaCl e H2S. Tá? Substância composta com composta, formando composta mais composta. Aqui embaixo a gente tem um caso especial, que a gente está falando dos carbonatos. Só um segundinho. Os carbonatos têm uma característica interessante. Quando eu reajo um carbonato, tá? Carbonato é a substância que tem esse íon aqui, ó, o íon carbonato. Com ácidos, eles vão se decompor de uma maneira especial. Ele vai produzir NaCl aqui, beleza? Mas, se a gente está falando que é uma reação de dupla troca, a substância que a gente iria prever que seria formada seria o ácido carbônico aqui. Tá? Então, vejam bem. A gente iria formar, em teoria, iria reagir carbonato de sódio com ácido clorídrico, formando cloreto de sódio e ácido carbônico. E aí, analisando por esse ponto de vista, se a gente não considerar esses produtos CO2 e água, e sim o H2 e CO3, isso seria uma dupla troca. Aqui eu tenho uma substância composta, mais uma substância composta, formando uma nova substância composta, mais uma nova substância composta. Só que o ácido carbônico ele é muito instável quando ele é produzido assim em reações. Então, ele se decompõe, formando CO2 e água. Sofre uma reação de decomposição logo após ser formado. Tá bom, galera? Mas esse caso aqui a gente pode considerar que seja uma dupla troca também. Tá ficando quente. Foi aí essa parte? Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que são algumas informações novas, mas é tudo bem receita de bolo. Se vocês pararem para estudar e ficarem lendo isso, vocês vão conseguir entender tranquilamente, eu acho. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida que queiram fazer? Não? Por enquanto, não. Tá. Então eu vou seguir. Beleza, então. Aqui a gente encerra, então, o módulo 8, que vai ser um módulo em que a gente discutiu as propriedades químicas das substâncias. A gente viu funções inorgânicas e a gente viu, então, essa introdução ao conceito mais detalhado de reações químicas. Alguns comentários que eu tenho a fazer. Essas coisas entre parênteses aqui vão indicar para a gente como a substância se encontra. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, esse aqui entre parênteses depois da substância, está me dizendo que eu tenho essa substância aqui dissolvida em água, tá? Em solução aquosa, que a gente diz.
é uma mistura homogênea em água. Aqui é a mesma coisa, a substância está em solução aquosa. S vai dizer para a gente que eu tenho essa substância no estado sólido, tá? Quando essa reação acontece, essa substância é produzida no estado sólido. Mas o que eu tenho de exemplo aqui? L é líquido, né? É de se esperar, a gente encontra a água no estado líquido, em temperatura ambiente. E G é gás, tá? Gasoso. Então, o que vai mais aparecer é isso, né? Gasoso, G, L, líquido, S, sólido, e quando a substância estiver dissolvida em água, vai aparecer um AQ, de aquoso. Tá? Vamos lá. Agora vamos ver aspectos quantitativos das reações. Nessa parte, a gente vai começar a medir a massa de substâncias, a quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. E algumas perguntas fundamentais. Para onde vão os átomos em uma reação? Os átomos numa reação química, eles não desaparecem simplesmente. Se eu tenho reagentes com uma certa quantidade de átomos, quando esses reagentes reagem, eles formam produtos, mas os produtos têm exatamente os mesmos átomos que os reagentes, né? Os átomos, eles não somem, eles não são criados nem destruídos. Eles só se reorganizam e formam novas substâncias, tá? Mas essa é uma pergunta que foi feita por alguns cientistas e que deu origem ao que a gente vai chamar de estequiometria, né? Que é basicamente os aspectos quantitativos das reações. Essa outra pergunta tem muito a ver com a primeira: quantos átomos uma reação apresenta antes e depois da transformação? E a resposta, eu já posso adiantar, dar um spoiler, que é a mesma quantidade. Quando uma reação química acontece, a quantidade de átomos depois é igual à quantidade de átomos que havia no início da reação. E aqui a pergunta fundamental, que é o que a gente vai se debruçar agora por um bom tempo, que é como medir quantidades de átomos, moléculas, quando eu tenho amostras muito grandes, ou então mesmo quando eu tenho amostras muito pequenas. E quando eu falo em amostras grandes, eu estou falando do tipo um punhado de água, tá? Um copinho de água com um pouquinho de água já é uma amostra grande, já é uma amostra macroscópica. Porque nesse punhadinho tem um número de moléculas que vocês não conseguem nem imaginar. Então, vamos lá. Para contextualizar isso aí, a gente tem que pensar um pouco. Se a gente está querendo medir quantidade, a gente recorre ao Sistema Internacional de Unidades, que é quem regulamenta essa questão das unidades de medida, e ele diz o seguinte para a gente, que a massa ela vai ser medida em quilogramas, tá? A gente mede massa em quilogramas. Só que aí, se a gente parar para pensar, é meio lógico que se eu pegar um átomo e tentar medi-lo em quilogramas, não quer dizer que não dá. Dá, lógico que dá. Eu posso medir massa de qualquer coisa, desde que essa coisa tenha massa. Mas a massa de um átomo é uma massa muito pequena. Não faz sentido medi-la em quilogramas. Quilograma é adequado para a gente medir coisas do mundo macroscópico, não do mundo microscópico. Quando a gente vai no mercado, e se vocês quiserem comprar uma quantidade pequena de queijo, você já pede em gramas, que é menor do que quilogramas. Ou seja, porque você está querendo expressar um número que já é um pouco menor. Imagina na química, se a gente fosse falar da massa de um átomo em quilogramas. Não teria muito sentido. Então, essa pergunta que fica: seria o quilograma adequado para a medição de massa de átomos, íons ou moléculas? E a resposta é não. Tá? O quilograma ele não serve para a gente medir átomos ou moléculas, né? As suas massas. Então, o que a IUPAC faz? A IUPAC, não sei se vocês já foram introduzidos a esse termo, IUPAC é a sigla inglesa de União Internacional de Química Pura e Aplicada. É, digamos assim, o órgão que regulamenta tudo que vocês possam imaginar sobre química. Então, a IUPAC vai definir uma nova unidade de medida para a gente medir massa, que a gente vai chamar de U, né, que significa unidade de massa atômica. Tá? Unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, como o próprio nome já diz, serve para a gente medir a massa de átomos. E a IUPAC, como essa unidade não existia antes, até não vou lembrar o ano exatamente, mas o desenvolvimento disso ficou entre o século XIX e XX. Então, até esse momento, a IUPAC não tinha uma forma de medir precisamente a massa de átomos. Então, ela vai definir a unidade de massa atômica como 1/12 da massa do átomo de carbono 12, tá? Quando eu falo carbono 12, eu estou falando do isótopo do carbono que possui número de massa igual a 12. Então, se você pegar um átomo de carbono 12
e dividir a massa dele por 12, a massa resultante é a massa que a gente define como unidade de massa atômica. Isso é muito doido, né? Mas é uma definição. A IUPAC não tinha como tirar isso do nada e falar, ó, eu acho que vai ser tal coisa. Eles simplesmente impuseram que isso seria 1/12 da massa do átomo de carbono 12, mas eles tinham que ter uma referência para atribuir esse valor. E eles escolheram o átomo de carbono 12. Pega a massa dele e divide por 12, dá uma unidade de massa atômica. E vai ser essa unidade aqui de medida que a gente vai utilizar para medir a massa de átomos, íons e moléculas, que são sistemas pequenos. Então, olha só. Unidade de massa atômica e quilograma são duas coisas que medem massa. Tá? E aí a pergunta que fica, como que a gente converte um para o outro? A conversão é essa, mas fiquem tranquilos que a gente não vai trabalhar com isso. Mas é só uma questão de curiosidade para vocês perceberem como é pequeno. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 quilogramas. Quem tá bom de notação científica aí, sabe que 10 a menos 24 significa 0,0000024 zeros, 1 quilograma. É uma massa muito, muito, muito pequena se a gente comparar com as massas que a gente mede no mundo macroscópico, naquilo que a gente enxerga. Então, vejam bem, o quilograma é muito maior que o U, tá? Que é a unidade de massa atômica. Então, a gente vai utilizar o U para medir a massa de átomos, moléculas e íons. Então, como é que a gente vai usar o U para medir a massa de átomos? Pela própria definição da IUPAC, resulta que um U tem aproximadamente a massa de um próton. Ou seja, se eu tivesse como medir diretamente a massa de um próton, eu descobriria que ela equivale a uma unidade de massa atômica. E o próton tem uma massa que é muito parecida com a massa do nêutron. Tá? É quase igual. A gente vai considerar aqui que seja igual, mas não é exatamente igual, não. Então, o U também é equivalente à massa do nêutron. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. A massa dos elétrons é uma massa desprezível. Tá? A massa de um elétron é 2.000 vezes menor do que a massa de um próton. Então, se eu tiver um átomo, imagina que eu tenho um átomo aqui, esse átomo tem um núcleo aqui, e ele tem uma certa quantidade de elétrons aqui ao redor dele. A massa desses elétrons que estão aqui nesse átomo é uma massa desprezível quando a gente compara com a massa do núcleo. O núcleo, ele reúne praticamente toda a massa do átomo. Então, quando a gente for trabalhar aqui com a massa dos átomos, a gente vai considerar que elas são basicamente a massa do núcleo, porque o núcleo contém os prótons e os nêutrons, e estes aqui contêm uma massa significativa. O próprio elétron, ele tem uma massa desprezível. Então, se eu tenho um átomo neutro, e esse átomo neutro, por exemplo, ganha um elétron, a gente vai considerar que a massa dele não mudou nada, tá? Porque a massa do elétron é como se eu estivesse pegando você e adicionando um fio de cabelo a mais. Não muda nada, né? É desprezível. Consequentemente, a massa do átomo, a gente vai considerar que seja igual à massa do próprio núcleo. Então, como a massa do próton é 1U, a massa do nêutron é 1U, quando eu somar a quantidade de prótons e nêutrons, eu vou ter aproximadamente o próprio valor da massa atômica. Ou seja, imagina um átomo que tenha, um átomo aqui tem 10 prótons e ele tem 9 nêutrons, né? Se ele tem 10 prótons e 9 nêutrons, ele vai ter aproximadamente 10U de massa de prótons, 9U de massa de nêutrons. A massa desse átomo vai ser de aproximadamente 19 unidades de massa atômica. Tá? Esse número da massa atômica ele é aproximadamente igual, então, à soma de prótons e nêutrons. Só que vocês têm que lembrar que somar prótons e nêutrons, a gente dá um nome para isso, que é o número de massa, o A. Vocês já viram isso. O número de massa, ele é a soma de prótons e nêutrons. Só que o número de massa, vejam bem, ele é exatamente a soma de prótons e nêutrons. A massa atômica, por esse método aqui, ela tem um valor aproximado, tá? Então, se eu pegar esse átomo que eu medi aqui, o número de massa dele seria prótons mais nêutrons, 19. Já a massa atômica, ela vai dar aproximadamente 19. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que o valor real vai destoar um pouco de 19. Tá? Nunca vai dar exato, beleza? Porque isso aqui, esse símbolo aqui, ele envolve uma aproximação. Então, essa técnica de somar prótons e nêutrons para determinar a massa atômica é uma aproximação que a gente faz.
Na verdade, o valor real, ele tem técnicas que a gente utiliza na química para calcular, que também estão fora do nosso escopo de objetivo aqui. Mas é uma aproximação interessante. Só que vocês têm que ter em mente, massa atômica e número de massa são conceitos que são diferentes. Massa atômica e número de massa não são a mesma coisa. A massa atômica é aproximadamente igual ao número de massa, tá? O número de massa é prótons mais nêutrons. E a massa atômica, ela vai ser aproximadamente igual a esse valor. Mas o valor exato dela, a gente só consegue obter experimentalmente. Só que essa aproximação é muito válida, ela é muito boa para a gente conseguir calcular. Além disso, tem um outro efeito que a gente tem que levar em consideração, que é o da abundância isotópica, tá? Eu não sei como que vocês estão nessa parte de isótopos, assim e tal, mas os isótopos nada mais são do que, digamos assim, versões diferentes do mesmo elemento. Então, a gente tem, eu usei o exemplo do carbono ali, a gente tem o carbono 12 e a gente tem outros exemplos, outros isótopos. A gente tem o carbono 13 também, tá? O carbono 12, ele tem 6 nêutrons e o carbono 13 tem 7 nêutrons. Ambos têm 6 prótons, tá? O que caracteriza um elemento químico é o número de prótons dele. Tá? Ambos têm 6 prótons. Por terem 6 prótons, a gente chama esses átomos de carbono. Mas o número de nêutrons varia. Então, um átomo que tenha o mesmo número de prótons, mas que difira do outro pelo número de nêutrons e, consequentemente, pelo número de massa, eu vou chamar esses átomos aqui de isótopos. Tá? Eles são isótopos. E aí os isótopos, eles têm uma característica interessante, porque a natureza está cheia deles. Então, quando eu pego um exemplo, o carbono, se eu pegar uma amostra de carbono, o carvão, por exemplo, é carbono. Eu pego o carvão. Naquela amostra de carvão, eu vou ter muitos átomos de carbono 12. Tá? É o mais abundante, é o isótopo mais abundante. Só que ali eu também tenho átomos de carbono 13. A natureza é assim, eu não tenho apenas um isótopo para cada elemento. A grande maioria dos elementos apresenta mais de um isótopo. Então eu vou ter carbono 12 ali, eu vou ter carbono 13 e também existe o carbono 14. Só que o carbono 14 é radioativo e ele é bem instável. Então a quantidade dele na natureza é bem menor. Mas para a gente calcular então a massa atômica, a gente faz uma média ponderada, tá? Que a gente chama média ponderada das massas atômicas de cada isótopo. Então para eu saber qual é a massa atômica de um elemento, eu preciso fazer a média ponderada, considerando a abundância isotópica. O que é isso? Vejam bem, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 isótopos de cloro, o cloro 35 e o cloro 37. Né? O primeiro deles tem abundância de 76% e o segundo de 24%. O que isso significa? Se eu pegasse uma amostra de átomos de cloro, 76% desses átomos seriam cloro 35. Os outros 24% seriam cloro 37. É isso que significa a abundância isotópica. Então, como é que a gente determina a massa atômica do cloro, então? A gente faz uma média, só que uma média ponderada. O que é isso? Eu pego os percentuais e multiplico pela massa atômica de cada um deles. Vejam bem, aqui eu tenho o número de massa, né? 35 e 37. Só que a gente considerou que o número de massa é aproximadamente igual à massa atômica. Então, vamos levar essa consideração em diante. Então, 35U é a massa atômica do átomo de cloro 35. E a abundância dele na natureza é de 76%. Então, eu multiplico isso aqui. Somo com o outro isótopo, que é o isótopo de massa atômica 37, vezes a abundância dele e divido por 100. 100 é o percentual total, né? Isso aqui vai me dar aproximadamente 35,48 unidades de massa atômica. Essa aqui a gente vai chamar de massa atômica ponderada. Na tabela periódica, o valor que vocês vão encontrar vai ser esse aqui. Se você abrir a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do cloro é 35,45 ou 35,5, depende da tabela, tá? Que é aproximadamente esse valor aqui mesmo. Então, esse valor, ele deriva da massa atômica ponderada, que leva em consideração as massas atômicas de cada isótopo daquele elemento, tá bom? Vamos lá. Então, como é que a gente faz para a gente calcular a massa de uma molécula? Tá? Isso é bem intuitivo. A massa de uma molécula vai ser a soma das massas de cada átomo que ela tem. Então, olha só.
Se eu tenho aqui uma molécula de SO2, abrindo um parênteses aqui, galera, vocês não têm que decorar esses valores de massa atômica. Pelo amor de Deus, tá? A tabela periódica está aí para isso. A tabela periódica traz esses valores. Eventualmente, se não tiver na tabela periódica, eu vou dar esses valores, tá? Aliás, na tabela periódica vai estar. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu dar uma questão, mas eu não tiver dado a tabela periódica. Então, eu vou informar qual vai ser o valor da massa atômica. Isso aqui não é para decorar. Então, olha só. Mas se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que o enxofre, a massa atômica dele é 32U, tá? Já o oxigênio tem uma massa atômica de 16U. Então, como é que eu faço para calcular a massa dessa molécula? A massa molecular. Eu só somo 32U do enxofre mais 2 vezes 16. 2 vezes por quê? Porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Consequentemente, a minha massa atômica vai ser a massa molecular, perdão, vai ser de 64 unidades de massa atômica, tá? E aí, como exercício, eu deixo para vocês fazerem isso aqui, ó, calcularem a massa molecular para essas substâncias, que é bem simples, é só isso aí mesmo. Você pegar na tabela periódica, acha a massa atômica do carbono, do hidrogênio, tá? E calcula para esse carinha aqui, para a água, para o KBr, para o NCl3, e por aí vai. Então, anotem essas substâncias para vocês fazerem depois. Se quiserem o gabarito, é muito simples. Procura na internet. Massa molecular e bota a fórmula das substâncias. Vocês vão achar tudo, tá? A reunião vai acabar em 3 minutos, então eu vou fazer a chamada e aí eu vou recomeçar a reunião. Eu falei com o Lucas, ele disse que se eu encerrar a chamada e recomeçar, ela zera, né? Então eu não preciso nem gerar outro link. Então, eu vou fazer a chamada aqui, mas eu já coloquei aqui os alunos que deram presença lá no fórum. Tem alguém aqui que não deu presença no fórum? Para eu anotar? Eu quem? Jasmine. Yasmin? Tá. Mas alguém não colocou no fórum? Não? Então, olha só. Quem eu anotei aqui, ó. Amanda, Fernanda, Jasmine, Maria Clara, Orion, Peter, Rafaela e Yuri. Foram esses que deram presença lá no fórum. Tá? Se eu esqueci de alguém... Professor, você vai continuar a aula hoje? Vai reabrir o link? Sim. Eu vou fazer isso porque o Zoom tem limite de tempo, né? Então, a gente precisa reabrir. Então, eu vou encerrar a aula e aí a gente começa de novo, entendeu? Eu vou encerrar a reunião e a gente começa de novo no mesmo link. Entendi, porque tem que ver porque tem aula de biologia, né? Agora seria o horário da aula de biologia. Que horas? São 9h15. Não, Mas eu não sei que horas começa a aula ao vivo dela. porque eu recebi uma orientação de que as aulas deveriam começar sempre 8h30, 10 horas e depois 11h30, se eu não me engano. Aí eu pensei que com esse esquema a gente conseguisse ir até 9h30. Ah, então acho que dá. Tá, beleza, tá. Então eu vou encerrar aqui, porque senão daqui a pouco o Zoom ele fecha na nossa cara, ele não pede nem licença. Então eu vou encerrar. Eu vou encerrar e aí aí vocês voltam, tá? Imediatamente eu vou começar de novo. Então, Tá.